Graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que é pertinente a cada um de nós, porque possivelmente todos nós já passamos por isso, talvez estejamos passando por isso ou vamos passar por isso algum dia. Eventualmente tu já pensou, já refletiu e tu concluiu que a tua vida está travada, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo, as coisas estão como se estivessem bloqueadas, amarradas e simplesmente não flui. Como se tivesse alguma coisa maior para acontecer e a coisa simplesmente não acontecesse. Já passamos por isso? Com certeza já passamos. Em todos os sentidos da nossa vida, às vezes na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, na família, no trabalho, tudo que é lugar a gente passa por isso. Às vezes a situação parece travada, parece que a coisa não flui, parece que a coisa não acontece. Então eu quero conversar com vocês sobre isso hoje à noite. E para a gente começar, antes da gente abrir a Bíblia e ter uma base bíblica para isso que eu quero compartilhar com vocês, eu queria que vocês pensassem no dia de hoje, 18 anos para trás, na vida de vocês. Tudo que aconteceu, faz um flash aí rapidinho. O que aconteceu 18 anos para trás na vida de vocês? Muita coisa. Se você pegasse e analisasse com calma tudo que aconteceu e anotasse num papel, num livro, ia dar bastante páginas. 18 anos é muito tempo para acontecer coisas que nossas vidas já aconteceram, diversas coisas. Vamos fazer uma prospecção, vamos tentar entender o que 18 anos representa. 18 anos dá para estudar os 12 anos do colégio e mais 6 anos de faculdade. Dá para estudar bastante em 18 anos. Em 18 anos, se você depositar todo mês R$500 numa poupança, no final de 18 anos você vai ter R$220 mil na poupança. Dá para juntar um bom dinheirinho em 18 anos, dá até para comprar uma casa em 18 anos. 18 anos representa 78.840 dias. E isso dá 1.892 horas. Hora para mais de metro. Dá para fazer muita coisa em 18 anos. 18 anos, se a gente fazer um cálculo de quanto a gente poderia caminhar em 18 anos, se diz, é habitual dizer que uma pessoa caminha 30 km por dia. Se tu resolver fazer uma caminhada 30 km por dia, tu caminha sem problema nenhum. Vamos reduzir para 20 km por dia. Se tu caminhar 20 km por dia, em 18 anos tu vai caminhar 1.576.800 km. Sabe o que representa isso? 213 vezes do Chuí até o Iapoque, do extremo sul até a Amazônia. Pode atravessar o Brasil 213 vezes caminhando e voltando. Dá para fazer muita coisa em 18 anos. Agora a questão e aí eu quero entrar numa aplicação para nossas vidas. Se a gente refletisse esses 18 anos da nossa vida para trás, e a gente analisasse tudo que a gente fez, talvez teria muitas coisas que a gente gostaria de fazer diferente. Talvez muitas coisas a gente teria feito diferente se fosse com a maturidade que a gente tem hoje. Okay? 18 anos daqui para frente, o que tu poderia fazer? Muitos sonhos, muitos objetivos, muitas conquistas poderiam acontecer, surgir. Agora, se esses 18 anos daqui para frente você tivesse um pequeno probleminha e você não fosse saudável como a gente está hoje, mas se tivesse um problema e esse problema fosse isso aqui, e tu fosse uma pessoa corcunda, e tu não conseguisse endireitar as costas, e tu tivesse que ficar nessa posição sempre, tu não conseguisse endireitar as costas. Nós temos uma pessoa em Nova Petrópolis, uma senhora de mais idade, ela caminha assim, tudo que ela faz é assim, ela não consegue endireitar as costas. Ok? Se os nossos 18 anos fossem corcundos, o que a gente poderia fazer? Certamente surgiriam muitas limitações nas nossas vidas. A primeira delas, a gente não alcançaria tão alto como a gente alcançaria de pé. A gente teria uma limitação física, de altitude, de alcançar, de poder pegar alguma coisa mais alta. Segunda, se eu for correr corcundo,
eu tenho uma grande chance de perder o equilíbrio e cair. Se tu correr assim, tu não consegue te equilibrar, tu vai caminhar ou correr mais devagar, tu não consegue correr muito rápido, está limitado por causa das costas, corpo. Consegue correr, só que tu não consegue correr na mesma velocidade, tu não vai conseguir chegar tão longe, porque conforme tu vai correndo, facilmente tu pode desequilibrar e cair, e tu vai sentir dores nas costas pela posição que tu está correndo, um desconforto que tu vai parar. Uma limitação física pelo fato de ser corcunda. Uma outra limitação física, a corcundez, não sei se existe essa palavra, inventamos ela agora, ela limita a tua visão. Porque corcundo, a tua tendência é olhar para o chão. Se tu ficar forçando aqui, tu ganha uma dor na nuca e tu perde a capacidade de visão. A tua tendência é olhar para o chão. Tu tem a tua visão prejudicada pelo fato de ser corcundo. A gente está vendo o que a gente poderia fazer e quais as nossas limitações pelo fato de a gente ser corcundo. Sendo corcundo, eu vou ter dificuldades para trabalhar. Tem muitos tipos de serviços que eu não vou poder executar pelo fato de ser corcundo. Se existem muitas limitações na questão de trabalho, eu certamente vou ter dificuldade de conseguir alguém que me contrate para trabalhar. Então, sendo corcundo, eu não vou ter o resultado do meu trabalho, eu não vou ter um dinheirinho no final do mês. E aí a gente tem a limitação financeira em consequência do fato de ser corcundo. Se a gente fala em limitação financeira como consequência, a gente já diminui 80% dos sonhos que a gente tinha para os 18 anos. Sem dinheiro, o que se faz hoje? Sendo corcundo, eu tenho dificuldade de trabalhar e certamente vou ter menos dinheiro, vai me faltar estabilidade financeira e muitos sonhos vão ser suprimidos. Vou deixar de existir. Muitas coisas que eu sonhava eu não vou mais sonhar. Por quê? Dinheiro, falta de dinheiro. Consequência, a corcundez. Uma outra situação, o corcundo ele vai ter dificuldade de praticar esportes. O corcundo não vai poder subir montanhas como eu gosto de subir. O corcundo não vai poder jogar vôlei, ele não vai poder jogar futebol. Até pode, mas a limitação vai ser muito grande. E as possibilidades dele se machucar vão ser muito grandes. Ele não vai poder nadar, ele não consegue endireitar as costas. Ok? Uma outra limitação, ele não poderia servir o exército. Quando você é candidato a entrar no exército, Leandro, permanece fazendo exames físicos. Tem um mínimo de capacidade física que tu precisa ter. O corcundo, ele certamente não passaria para entrar no exército. Então, o corcundo certamente não poderia ser um soldado. Ele não poderia guerrear numa guerra onde o Brasil ou a nação que ele estivesse precisasse se defender contra o inimigo. Ele não poderia. Ele teria limitação suficiente para impedir ele de ser um soldado efetivo. O que mais? O corcundo, ele teria problema com relacionamentos. Ele teria problema com relacionamentos com amigos. Porque, eu sou corcundo, eu acho que eu vou ser um peso para os outros, então eu não vou me relacionar muito, eu vou ficar mais na minha. As pessoas vão falar de mim, as pessoas vão ter que me carregar, vão ter que me ajudar a fazer alguma coisa, elas vão se divertir, vão participar, vão brincar de alguma coisa, e eu não vou poder. Então a pessoa se retrai pelo fato de ser corcunda. Tá? E também relacionamentos amorosos, o sentimental, os sentimentos. O corcundo, ele tem dificuldade de abraçar. Como é que eu vou abraçar uma pessoa que eu vou forçar, eu vou conseguir, mas existe uma limitação para eu conseguir fazer um abraço, dar um abraço carinhoso em alguém. O corcundo, ele vai se sentir inferior aos outros, ele vai ter um sentimento de inferioridade e até vai pensar, poxa, quem poderia me amar do jeito que eu estou? E aí surge o sentimento de inferioridade, até mesmo a depressão. Por que acontece com todo mundo? Por que todo mundo tem uma vida plena e eu não? E aí entra a questão de relacionamentos, entra a questão de inferioridade. A maioria dos sonhos normais, naturais, às pessoas, ao ser humano, estaria comprometido. Pelo simples fato dele ser corcundo.
a maioria dos sonhos, a maioria dos resultados possíveis de uma pessoa normal, a maioria das conquistas que uma pessoa normal pode ter, estaria comprometido pelo fato de ser corcundo. Certamente, uma pessoa normal tem condições de caminhar mais e mais longe do que o corcundo. Certamente o corcundo tem limitações em conquistar distâncias. A vida como um todo estaria travada pelo simples fato de ser corcundo. A vida como um todo. Eu perguntei antes, tu já te sentiu com a vida travada em alguma coisa? Parece que a coisa não flui. Parece que tu te esforça, tu te empenha e simplesmente os resultados não vêm. Tu te esforça para correr, para alcançar, para conquistar e a coisa não acontece. Os teus sonhos não se tornam realidades. Tu te esforça e parece que está travado, a coisa não acontece. Tu te sente menos que os outros. Parece que as coisas acontecem, fluem na vida de todo mundo e na tua vida não. Está travado. Certo? Já passamos por isso. Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 13. Vamos ver se faz sentido alguma dessas colocações que eu expus para vocês. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte, versículo 10. Certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, viu uma mulher que andava encurvada havia 18 anos. Ela tinha um espírito que a mantinha doente e era incapaz de se endireitar. Chamando-a para perto, Jesus disse, mulher, você está curada da sua doença. Ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela pôde endireitar-se e começou a louvar a Deus. Vemos na Bíblia uma pessoa que há 18 anos caminhava encurvada. Não sei se ela nasceu encurvada, se ela estava com 18 anos, se ela sofreu um acidente e se encurvou. Não sei, o certo é 18 anos. Muito tempo. Muito tempo. Ela permaneceu com diversas limitações e a vida dela simplesmente não acontecia. Travada, frustrada, desanimada, desmotivada, deprimida. As coisas não aconteciam na vida dela. E nós muitas vezes nos deparamos com sensações e sentimentos iguais, como se tudo estivesse travado. E o que a gente faz? O que ela possivelmente fez? Ela deve ter corrido atrás de médicos, ela deve ter gasto algum dinheiro, ela deve ter buscado as alternativas que o mundo da época poderia oferecer para tentar endireitar as costas delas. Entretanto, o corpo não tinha jeito. Ela não podia se endireitar por nada. Qual era o motivo? Qual era o motivo dela estar corcunda? O que a gente leu aqui? Um espírito maligno estava sobre ela. Um espírito maligno estava sobre ela, oprimia ela, trazia essa enfermidade, essa doença, e ela estava corcunda. E a vida dela travada. E as coisas não aconteciam. Um espírito a mantinha doente e encurvada. Todas as limitações da vida dela eram de caráter espiritual. Gente, nós muitas vezes lemos a palavra, meditamos, buscamos a Deus, oramos, enfim, só que a gente ignora que o mundo espiritual, acontece muita coisa que a gente não enxerga e isso tem reflexo sobre a nossa vida aqui. Eu diria mais, tudo que a gente conquista, tudo que a gente alcança, tudo que a gente tem aqui é consequência e reflexo de alguma coisa no mundo espiritual. Se a gente está sendo próspero, é porque no mundo espiritual Deus determinou que a gente fosse próspero. A gente não pode desvincular o fato de sermos corpo, alma e espírito. E o fato de que existem anjos da parte de Deus enviados a nos sustentar, nos proteger, nos ensinar
o Espírito Santo nos ensinar, como também existem anjos enviados da parte do diabo contra as nossas vidas. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é tão real que ele reflete sobre o que a gente enxerga e que a gente pode apalpar aqui certamente. Não tem como fugir dessa realidade. O mundo espiritual, ele reflete sobre o que a gente enxerga, o que a gente conquista, o que a gente tem hoje. Sobre o que a gente é hoje. Eu diria até mais. Tudo aquilo que você tem buscado diante de Deus, e talvez os próprios sonhos de Deus para a tua vida, podem estar gravados no mundo espiritual. Presta atenção. Tudo que você tem buscado diante de Deus, e até mesmo os próprios sonhos de Deus para a tua vida, podem estar gravados no mundo espiritual. Não porque Deus não pode fazer, mas porque talvez tu, na tua atitude, nós, nas nossas atitudes, demos brecha para que o inimigo tenha influência sobre as nossas vidas e nos torne corcundos. A gente está falando de sermos corcundos espirituais. Às vezes a gente não entende porque as coisas acontecem para todo mundo. Vai dizer que não pensou isso já. Fulano de tal é abençoado, fulano de tal tem dinheiro, fulano de tal dá certo no trabalho, cresce, é promovido, fulano de tal dá certo no relacionamento, fulano de tal dá certo nisso, naquilo, e eu nada. Deus se esqueceu de mim. Às vezes a gente questiona, entretanto, talvez a nossa vida esteja travada no mundo espiritual. Às vezes nos desenhos, a gente vê o anjinho do bem aqui e o anjinho do mal aqui. Existe uma guerra no mundo espiritual, onde os anjos da parte de Deus guerreiam a nosso favor e o diabo envia anjos, principados, potestades, que guerreiam contra as nossas vidas. O objetivo do inimigo é travar as nossas vidas. O objetivo do inimigo é travar a tua vida. Você precisa saber disso. Vamos fazer um comparativo entre uma vida espiritual encurvada e a plenitude de vida que Deus quer para nós. O diabo quer que nós andemos encurvados, e de tal sorte encurvados a gente caminhe pouco, conquiste pouco e vá pouco. Deus quer que a gente corra, que a gente alcance muito, que a gente vá muito longe, muito mais do que a gente mesmo imagina que consegue chegar. Primeiro comparativo: o diabo quer encurvar as nossas vidas espirituais para que a gente alcance pouco, para que a gente consiga ir pouco longe e que a gente tenha que parar. Deus quer que a gente corra a corrida da fé, que a gente corra, alcance, conquiste e vá longe. Primeiro comparativo. Segundo, o diabo quer comprometer a tua visão espiritual. Ele quer fazer com que tu olhe para as coisas aqui da terra. Ele quer fazer com que tu olhe para as coisas que estão por perto, limitando a tua visão ao horizonte, onde a gente pode ver as grandes coisas que Deus quer para as nossas vidas, os grandes sonhos que Deus tem para as nossas vidas. O diabo, ele quer te fazer andar encurvado, olhando para aqui, ó, o que está na minha frente. Eu não consigo enxergar muito longe, a minha visão está comprometida. A visão espiritual é a essência do cristão. Se eu não tenho visão espiritual, se eu não tenho perspectiva, se eu não tenho expectativas das coisas que Deus quer fazer na minha vida hoje, amanhã, depois de amanhã, através da minha vida nas outras pessoas, eu sou um morto espiritual. Eu tenho que ter expectativas, perspectivas, eu tenho que ter visão espiritual do reino de Deus, das grandes coisas que Deus quer fazer. O diabo quer nos encurvar espiritualmente. Deus quer que você trabalhe dignamente e seja próspero em tudo que tu faça. Tudo aquilo que tu coloque a tua mão, prospere. Ontem a gente teve a oportunidade de assistir um culto em Caxias do Sul, e o pastor Luciano, ele citou que ele trabalha num setor, numa empresa grande, 2 setores, ele é responsável pelos 2 setores. Os 2 setores faz 1 mês e pouco que ele assumiu. Nesse 1 mês e pouco de atrasado que o setor estava, no meio 10, 15% atrasado, hoje o setor está 5% adiantado em relação à produção de toda a empresa. São os 2 setores sadios da empresa. O que ele faz?
Ele toda manhã, ele chega antes na empresa, se prostra diante de Deus e ora pedindo que Deus abençoe a vida dele naquele lugar. E não só isso, ele ora para que os colegas dele sejam salvos. Ele tem como um objetivo principal, ele contando, eu não desisto. É uma batalha minha e eu vou lutar até que eu conseguir. Todos os meus colegas de trabalho prostrados e rendidos diante de Deus. Sonho, visão espiritual. E não só os meus colegas, eu quero que toda a minha empresa se prostre diante de Deus. E eu vou buscar isso. E eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou clamar diante de Deus por isso. Sonho e visão espiritual. Deus abençoando porque ele tem uma vida comprometida, porque ele não está encurvado espiritualmente. O diabo, em contrapartida, ele quer te dar o pior trabalho que existe. Ele quer que tu seja... Você se lembra da história do filho pródigo? Alimentador de porcos. Isso é o que o diabo quer te dar como serviço. E sabe qual é o teu salário? Nem comida o filho pródigo estava ganhando. Ele queria comer um pouquinho daquela comida, aquela lavagem dos porcos, e não podia. Isso é o que o diabo quer te dar. Ele quer te travar. Deus quer te fazer prosperar em tudo que tu colocar as tuas mãos. Deus quer te fazer crescer, evoluir, alcançar, conquistar e ir muito mais longe. Aleluia. Praticar esportes é bom, é saudável, possivelmente prolonga a tua vida, é benéfico para todo o corpo. O diabo, ele quer atrofiar os teus músculos espirituais da fé. Se a gente tem os músculos espirituais da fé atrofiados, a gente não exercita a nossa fé, a gente vai atrofiando toda a nossa vida. E uma pessoa atrofiada, ela não consegue fazer muita coisa, ela não tem força, ela tem uma fé que não é saudável, uma fé doentia. Gente, nós precisamos exercitar a nossa fé. E sabe como a fé é exercitada? Certamente não é sentado em casa na frente da televisão ou da internet. A fé é exercitada passando por desertos. Desertos onde a gente não enxerga saída, onde a gente não enxerga nada de bom diante de nós, mas mesmo assim a gente acredita que Deus vai operar em nosso favor. Aí a nossa fé é exercitada. E aí a gente reclama quando vem as lutas e as dificuldades. Se tu não tiver nenhuma luta, nenhuma dificuldade na tua vida, a tua fé está sendo atrofiada, ela não está sendo exercitada. Ela não vai ser uma fé sadia. Parece antagônico, parece que a gente está clamando e chamando por lutas para nós. Mas é através das lutas que a gente se apega em Deus e a gente percebe que a gente não tem força para nada. Então eu te animo e até te desafio a fazer uma oração. Deus, tira da minha vida tudo que atrapalha, tudo que me impede de crescer espiritualmente e mesmo que me doa, arranca de mim, que a minha fé possa ser exercitada, Deus. Essa é uma oração que a gente diz, é esquisito orar assim, Deus. Parece que eu estou pedindo dores, enfermidades, dificuldades para mim. Gente, não estou pedindo dores, enfermidades. Eu estou pedindo que Deus me ajude a me esvaziar da minha autossuficiência, do meu orgulho, para que eu possa depender dEle. Exercitar a minha fé. Se eu não exercitar a minha fé, o diabo está feliz porque eu estou atrofiando a minha fé. E o casamento? A gente falou de relacionamentos antes. Maridos e esposas, quanto tempo faz que vocês não dão um abraço carinhoso ao seu cônjuge, olham nos olhos dele e diz, como eu te amo, você é precioso para mim. Quanto tempo faz que não faz isso? Deus, Ele nos dá o privilégio, nós como seres humanos, de nos unirmos. E os primeiros momentos de paixão, de alegria, de satisfação, de como é bom estar junto de ti, como é bom poder te amar, só sentir que tu está do meu lado, como é bom poder receber uma ligação, um telegrama, uma flor, como é bom poder curtir a presença do outro. Deus quer que isso não seja apenas os primeiros anos do casamento e depois, se eu não tivesse feito aqueles votos no altar, agora tem que aguentar. Gente, presta atenção. Deus quer te dar plenitude, e plenitude é o casamento.
se tu não tem a capacidade de abraçar, de amar e de viver de forma muito feliz ao lado da pessoa que Deus te deu, talvez o diabo tenha te encurvado espiritualmente. Deus tem vida plena para ti. Abre o olho. Talvez tu está enfrentando uma batalha espiritual dentro do teu casamento, achando que não vale mais a pena aguentar o fulano de tal, e é o diabo tirando a plenitude da tua vida. Deus tem vida plena para ti. Deus quer te dar abundância de vida e não quer que você ande encurvado. Jovens solteiros, o encurvado se acha feio, se acha sem perspectiva de que alguém ame ele. E aí quando vem a primeira oportunidade diante dele, eu vou pegar de tudo que é jeito. Eu vou abraçar, não interessa quem for, deu uma perspectiva de que pode me amar, já é. O diabo quer te encurvar espiritualmente, fazendo com que tu aceite qualquer coisa. Deus tem algo maravilhoso, uma princesa, um príncipe para ti. Só que tu tem que ser paciente para esperar o tempo dele. O que se vê hoje aí no mundo, adolescentes de 10, 12 anos, abusando da sensualidade, se oferecendo o próprio corpo, correndo atrás. Às vezes, o vidro do nosso escritório, ele é escuro, praticamente a gente enxerga de dentro para fora, de fora para dentro não se enxerga. Você teve um sábado, um casalzinho parou na frente do escritório. Eu não sei se ela tinha 12, 13 anos. Uma menina, uma criança ainda. E eles estavam brigando na frente do escritório. E aí, brigavam um pouco, daí se abraçavam, se beijavam, se lambiam, se brigavam mais um pouco, se abraçavam, beijavam. E foi um bom tempo assim. Gente, o diabo, ele quer nos enganar e nos encurvar espiritualmente, travar a nossa vida. Não aceite as tentações que o mundo oferece. A gente precisa perseverar em Deus. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa aguentar mais um passo em Deus. Deus nos sustenta. Deus provê tudo que a gente precisa. Então, cuidado aos casados e aos solteiros, para que a gente não tenha uma vida encurvada e travada. A Bíblia fala que se o marido tiver problema com a esposa, não adianta ele oferecer a sua vida diante de Deus em oração, no altar, em sacrifício. O sacrifício dele vai pegar, bater no telhado e te conserta com a esposa. É difícil, clama a Deus, te rende diante de Deus. Deus tem condições de devolver o amor, a paixão, de fazer com que vocês vivam felizes, alegres para todo sempre. Ok? Olha só, dentro de relacionamentos ainda, o corcundo, ele tem o objetivo do diabo de nos tornar corcundos espirituais é nos privar dos relacionamentos com as outras pessoas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Os relacionamentos sociais nossos, eles servem para nós influenciarmos as outras pessoas, abençoando elas com a presença de Deus nas nossas vidas. Dentro da igreja, muitas vezes a gente se restringe a se relacionar por medo, achando que o outro vai ser um peso para nós. Ou pensando que nós vamos ser um peso para o outro. O corcundo, aí eu não vou ficar muito perto dele, porque ele vai ser pesado para mim. E o teu coração de servo? Deus não nos chamou para servirmos uns aos outros em amor? Por que muitas vezes a gente acha que o outro vai ser um peso para nós e a gente fica bem feliz em casa, deitado no sofá, com os pés levantados, enquanto o nosso irmão está precisando de ajuda? Enquanto o nosso irmão está precisando de alguém que vá, ore com ele, dê uma palavra de incentivo, leve uma palavra de Deus para a vida dele. Ou às vezes tu acha e tu te sente corcudo e diz, eu não vou porque você é um peso para o outro. A igreja crescia enquanto os irmãos se relacionavam, partiam o pão de casa em casa, estavam juntos, viviam em comunhão. Nós precisamos viver em comunhão uns com os outros. E mais, a gente tem que se relacionar com as pessoas que não são da igreja também. Às vezes tem um evento na empresa, a gente diz, eu não vou ir porque o pessoal vai tomar, vai não sei fazer o quê e eu não vou me sentir bem. Quem acende uma candeia, uma lâmpada, uma vela e põe embaixo da cama? Seja luz aonde você estiver. Tu não vai ir para te expor uma situação onde tu vai ser fragilizado, mas tu tem que estar firme em Cristo, alicerçado na rocha,
tão conectado em Deus que tu vá para lá e que tu consiga de alguma forma refletir a luz de Cristo naquele ambiente. Ir por todo mundo pregar o Evangelho. Nós temos que ir levar as boas novas de salvação às pessoas. Senão a gente pode estar encurvado espiritualmente. E a nossa vida continuar travada. E algo muito mais importante. Nós somos chamados para um exército. Cantamos antes, o nosso general é Cristo. Se nós estivermos encurvados, corcundos espiritualmente, nós não vamos conseguir fazer batalha espiritual. Tem gente aí fora, amigos teus, padecendo de enfermidades, sofrendo debaixo da opressão do maligno, e tu tem que fazer batalha espiritual. Tu tem que fazer batalha espiritual. Nós temos que fazer batalha espiritual. Se nós formos corcundos espirituais, nós não vamos ter força para fazer batalha espiritual. Nós temos que ser soldados que marchem, que pelejem, que peguem a espada, a armadura de Deus, que marchemos contra o império das trevas. Nós não podemos ter medo daquilo que o diabo está fazendo. Nós temos que ir contra o diabo e fazer ele recuar. Se não tiver a capacidade, o desejo do coração de fazer o império das trevas recuar, talvez, apenas talvez, tu estejas correndo espiritual. E tua vida está travada. Nossa identidade como filhos de Deus. O diabo quer nos fazer sentirmos inferiores e que a gente não lembre que Deus é o nosso Pai. Que nós somos co-herdeiros em Cristo. Que nós, co-herdeiros em Cristo, Deus nos conhece. Deus conhece a quantidade de fios de cabelo que tem nessa juba aqui. Ele sabe quantos cabelos brancos tem aqui em cima. Ele conhece quantos cabelos tem. Deus é nosso Pai. Um Pai de amor, um Pai capaz de dar o seu Filho por nós. E o diabo quer que a gente faça com que a gente se sinta inferior, tocando a nossa identidade, fazendo com que a gente perca essa percepção de que nós somos filhos do Deus que criou todas as coisas, tem todas as coisas, alcança o poder no domínio dele. Cuidado. Gente, o diabo quer limitar os teus sonhos espirituais. O diabo quer limitar as tuas conquistas espirituais. O diabo quer limitar, travar toda a tua vida. E talvez tu não perceba, tu estejas reclamando de alguma coisa, dizendo que a tua vida está travada, e seja consequências do mundo espiritual. A limitação, ela é natural a nós, seres humanos. A limitação é natural ao diabo, mas a limitação não é natural a Deus. Deus pode fazer todas, absolutamente todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo. Deus pode fazer com que da tua vida travada você seja uma pessoa próspera que abençoe missionários em todos os cantos do mundo. Deus pode fazer isso. Deus não quer te ver com uma vida travada. Deus não quer te ver corcunda espiritual. E qual é o segredo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Qual é o segredo? Olha lá. Chamando-a para perto. Chamando-a para perto. Jesus chamou ela para perto. Eu tenho dito para os jovens, talvez algumas das respostas que têm buscado muito diante de Deus, elas estejam prontinhas. Eu não diria talvez, eu acredito que estão prontinhas. As respostas que você tanto tem buscado diante de Deus, elas estão prontinhas. Está ali, ó, prontinha. Só que elas estão escondidas, esperando por você, num lugar chamado intimidade com Deus. A resposta que tu tanto tem buscado, que tu tem jejuado, que tu tem orado, que tu tem pedido para Deus, ela está guardada para ti, prontinha. Ela está esperando tu ir pegar. Só que tu tem que ir até um lugar chamado intimidade com Deus. A gente muitas vezes pede, a gente pede, e Deus tem prazer em nos dar. Só que algumas das coisas que Deus quer nos dar e que nós tanto almejamos, elas precisam de comunhão nossa com Deus, intimidade nossa com Deus. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós vamos ter a nossa vida travada em algumas áreas. Deus não vai nos dar algumas respostas que nós tanto almejamos.
Intimidade com Deus é segredo para muitas respostas que você tem buscado. Estar perto. Não adianta tu acordar de manhã. Nós não estamos aqui nessa terra para acordar de manhã cedo, tomar o nosso bendito café, trabalhar durante a manhã, almoçar, trabalhar durante a tarde, jantar, ir para o colégio ou nos divertir, fazer alguma visita, dormir e amanhã voltar nessa rotina, e aí no final de semana vai na igreja. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para buscar a presença de Deus todos os dias, e cheios da presença de Deus, refletir um bom perfume de Cristo sobre essa geração, sobre este mundo perdido e caótico. Se nós não refletirmos a glória, a luz de Cristo sobre esse mundo, não tem motivo de estar aqui. Apenas levantar e ser mais uma peça, mais uma pessoa nesse mundo, eu não tenho disposição para isso. E Deus não quer isso para ti. Tua vida está travada. Deus tem muito mais para ti. Tira os olhos do chão e olha ao horizonte as grandes coisas que Deus tem para fazer na tua vida e através da tua vida. Deixa as limitações para trás, as limitações não te pertencem. Tu tem que ter isso em mente, isso tem que ser objetivo, foco teu. Nós estamos aqui para impactar essa geração. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Nós temos que conquistar pessoas para Cristo. Nós temos que ser instrumentos de Deus para libertar as pessoas que estão cativas, oprimidas, enfermas, sobrecarregadas. Nós somos chamados, escolhidos por Deus, com um propósito. Então tu não pode ser um rotineiro no teu dia a dia. Vou contar para vocês um testemunho. Alguns dias atrás eu li a história de Zacarias, que foi o pai de João Batista. E Zacarias, ele entrou no Santo dos Santos, como era costume, para oferecer o sacrifício, apresentar as ofertas, queimar o incenso diante de Deus. E enquanto ele estava lá, ele se assustou, porque desceu um anjo, se não me engano, foi Gabriel que desceu diante dele e trouxe uma mensagem para ele: a esposa vai engravidar e vai ter um filho. E aí um pouco depois, lendo na minha leitura diária, eu me deparei com Jesus subindo no monte para orar. E aí, subindo no monte para orar, ele estava orando, os discípulos não aguentaram e pegaram sono. Só que apareceu para Jesus Moisés e Elias, estavam conversando com Jesus. E eu olhei para essa história, olhei para essas duas histórias e disse: Deus, eu acho que tu tens mais para nossas vidas hoje. A gente está acomodado, a gente não tem mais buscado o sobrenatural. O que é natural, normal, parece ser suficiente para nós. Deus, eu quero que me mande alguém, sei lá, se vai ser um anjo, não sei, mas me manda alguém para me trazer uma palavra do Senhor. Olhei 2, 3, 4 dias, quarta-feira dessa semana, 8 horas e 2 minutos, eu estou no escritório, só com o computador ligado, terminando de responder os e-mails. Aparece um cidadão com a porta fechada, chegou um cidadão na porta, botou a mão na porta e quis entrar. Ele nem olhou para dentro. Ele quis entrar e viu que a porta estava fechada e ficou parado na frente, olhando para dentro para ver o que tinha. Fiquei olhando aquilo durante um tempo e percebi que ele não ia sair dali. Fui lá, abri a porta, olhei para ele. Ele estava completamente confuso, ele não sabia de onde tinha vindo, ele não sabia para onde ia. Estava vestido com roupa social, uma maletinha tipo as testemunhas de Jeová, e mais uma mala pendurada nas costas, uma mochila nas costas. Conversei um pouco com ele, completamente perdido. Mas o que tu quer? Não, eu quero... Eu nunca matei ninguém, Jesus, eu não carrego a arma, eu não... Completamente fora, mas o que tu quer? Não, eu estou perdido aqui, eu estou ali na rodoviária, tem um colchão ali. Parecia que estava fora, assim. Eu alcei o dinheiro para ele, percebi que eu entendi pelo menos que se foi verdade ou não, que ele queria ir até Caxias, de Caxias, Santa Maria, de Santa Maria até o Mato Grosso, onde ele disse que aprendeu a trabalhar. Eu alcei o dinheiro para ele, peguei um chocolate que eu tinha comprado de tarde, dei para ele, uns biscoitos que eu tinha na gaveta, dei para ele. Ele abriu a maleta, quase que em lágrimas, mostrou uma Bíblia toda surrada
E ele me deu um recado que foi confirmação da parte de Deus, de outras vezes que Deus já tinha compartilhado comigo algumas coisas. Ele olhou para mim: Gilson, onde é que fica a rodoviária? Completamente fora. Só que Deus mandou aquele cidadão lá para me dizer uma coisa que Deus já vinha me dizendo outras vezes. Como é que está a tua vida espiritual? Tu está conformado com o que Deus tem feito na tua vida? É muito pouco. Tem mais da parte de Deus para ti. Por que tu não busca? Por que tu não clama? Por que tu não chora diante de Deus? Tá bom permanecer assim? Tá bom as limitações que tu tem na tua vida? Deus tem muito mais para ti. Deus quer te usar para salvar os teus colegas de trabalho, os teus vizinhos. Deus quer te usar para tu colocar a mão sobre o enfermo e orar e essa pessoa doente levantar da cama. É para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou aqui para vir trabalhar, comer, dormir. Tu tem que estar aqui para fazer diferença. Nós estamos aqui para fazer diferença. Se nós não fizermos diferença aqui, eu me animo a fazer uma oração: Deus, tira minha vida, me leva. Por que eu vou ficar aqui? Como é que está a tua vida? Tá beleza? Tá jóia do jeito que tá vivendo? Intimidade com Deus é o lugar onde estão guardadas e escondidas as respostas que tu tanto tem buscado diante de Deus e tu não tem alcançado. Não adianta só pedir, te ajoelha, clama de madrugada. Dá um jeito, acha os minutos durante o teu dia para buscar a presença de Deus. Deus está louquinho para te surpreender, para fazer coisas infinitamente maiores do que tu mesmo pode imaginar na tua vida. O segundo segredo para a gente não andar encurvado é andar debaixo da autoridade da palavra de Jesus e do senhorio de Cristo. Jesus impôs as mãos sobre ela e ordenou e falou: isso aqui é um manual para a tua vida. Se tu lê aqui que tu deve temer a Deus, que tu não deve mentir, que tu não deve roubar, e na primeira oportunidade que tu tem, tu quer e tu mente para te safar, quando tu tem uma oportunidade, tu passa a mão nos centavinhos, ninguém viu, a tua vida vai permanecer travada. Intimidade com Deus e estar debaixo do senhorio de Cristo e da palavra de Cristo é segredo para a nossa libertação. E vem mais. Vem mais. Presta atenção numa palavra. Ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou. O que quer dizer isso, imediatamente? A resposta que Deus tem para a tua vida, ela não é para amanhã, é para hoje. O que você tem tanto buscado diante de Deus está reservado para onde Deus quer te dar hoje. E Deus quer te tirar dessa corcundez espiritual e te fazer viver plenamente. Deus quer te dar uma vida plena e Ele quer te dar isso hoje, agora. Sabe de quem depende? De ti. Ele já determinou. Deus já determinou a resposta, a vitória, a conquista para ti. Mas depende de você se aproximar dele, de você se render diante dele, de você chorar diante dele e perceber e reconhecer que vazio de ti mesmo, tu não tem nada para oferecer. Tu não tem nada para oferecer. Eu não tenho nada para oferecer. Deus, eu não tenho. O que eu tenho para oferecer? A não ser minha própria vida. Está aqui, ó. Ontem a gente teve, depois do culto, a oportunidade de estar na praça em Caxias. A gente pegou um violão com alguns amigos ali de Caxias, Pedro Gonçalves. A gente ficou altas horas, ficou até 2 horas na praça cantando, apenas cantando. Enquanto nós estávamos cantando, começou a aparecer pneu bêbado, completamente fora, um rapaz de rua, apareceu um outro mendigo, uns 3, 4, talvez uns 5 mendigos passaram por ali e ficaram por ali. E eu comecei a pensar, o que um
um fulano desses tem para oferecer para Deus? Completamente fora, vazio, não tem nada. Ele tinha, acho que 75 centavos no bolso e mais um copo de cachaça ou alguma outra coisa. Quando chegou um outro mendigo perto, ele tropicou e esbarrou e derramou aquele resto de cachaça que tinha em cima do outro. Aí ele pegou as moedas, olhou assim, não dá para comprar mais um. Vazio, completamente vazio, não tem nada para oferecer. Gente, o que nós temos para oferecer? Às vezes a gente tem o nosso orgulho para oferecer de nos achar grandes coisas. Pois não é mais, nós não somos mais que eles. Nós não temos nada de valor em nós mesmos. Somos pecadores, erramos. Toda hora a gente comete transgressões contra Deus. Entretanto, a resposta que Deus tem para ti, ela está prontinha e é para hoje. Vamos colocar de pé. Não sei se fez sentido alguma coisa do que eu falei hoje à noite para ti, mas eu tenho absoluta certeza no meu coração que essa é uma palavra que Deus compartilhou conosco, igreja, nesta noite. Um objetivo único. Um objetivo. Deus tem um objetivo para a tua vida hoje à noite. E sabe qual é o objetivo que Deus tem para ti? Sabe o que Deus tem para ti hoje à noite? Que você se endireite e enxergue as grandes coisas que Deus tem para tua vida. Não estou falando de enxergar, apenas achar que Deus tem. Não, estou falando de enxergar de fato as grandes coisas que Deus tem para tua vida. Abra a mão. Não brinque com o pecado. A gente sabe que a gente não pode brincar com o pecado, que a gente tem que ter uma vida de santidade, só que a gente brinca com o pecado. Deus tem grandes coisas para ti, só que não brinca com o pecado. E eu não preciso explicar para vocês o que é pecado e o que não é pecado. É o Espírito de Deus na vida de vocês que convence. Não feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Não olhe para o outro, para quem está ao teu lado. Olhe para ti, olhe para dentro de ti. Que tipo de vida tu tem levado? Tu sente a tua vida travada? Tu sente as coisas não acontecem, não fluem? Eu queria que acontecesse muito mais, eu queria fazer muito mais, eu queria conquistar mais, eu queria mais outro, e não acontece. Eu queria poder amar, eu queria poder voltar a amar minha esposa como eu amava, o meu marido como eu amava, e não consigo. Deus tem uma resposta hoje para ti. A coisa é no mundo espiritual, e no mundo espiritual não é as tuas forças que resolvem, é a palavra de Jesus Cristo que resolve. E a palavra de Jesus Cristo é agora, e quando Ele fala, acontece. Aleluia. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Não fique com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios,
eles não o encobrirão. Quando tiver de passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não farão mal a você. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos.